Vamos começar com uma cena que parece até de filme. Aeroporto de Guarulhos. A gente tem ali o Daniel Vorcaro, 42 anos, o dono do Banco Master. Ele tá ali apressado, indo embarcar no jato particular dele. E não é qualquer jato. É um Falcon 7X, um negócio de 30 milhões de dólares. Jato, né? E o destino? Malta, na Europa. Só que, O avião nunca decola. antes mesmo de subir a bordo, ele é impedido, preso ali mesmo no saguão, pela Polícia Federal. E essa cena, que é super cinematográfica, é só o clímax, né? É o fim de uma história que vinha se desenrolando assim nos bastidores do sistema financeiro. A acusação é de liderar um golpe de 12 bilhões de reais. 12 bilhões é um valor que, só para ter uma ideia, supera o orçamento de muitas capitais brasileiras. É uma fraude colossal, não é? Totalmente. E tudo arquitetado com títulos de crédito que, segundo a investigação, simplesmente não existiam. Eram falsos. Exato. E o objetivo da nossa conversa hoje não é só recontar a história de um banqueiro em apuros. É usar esse caso como um raio-x para entender as fragilidades do sistema e, principalmente, como qualquer pessoa que tem investimentos pode ser afetada por esquemas assim. Vamos mergulhar em como esse império foi construído numa base falsa, como até um banco público foi parar no meio disso e, o mais importante, quais são os sinais de alerta que todo mundo deveria conhecer para proteger o próprio dinheiro. Que torna este caso fascinante e, ao mesmo tempo, bem assustador é que ele funciona como um teste de estresse para o nosso sistema financeiro. E o resultado, assim, não foi nada bom. Ele expõe falhas sistêmicas muito profundas, sabe? A nossa missão aqui é entender não só o mecanismo da fraude, mas o que permitiu que ela crescesse tanto, por tanto tempo, bem debaixo do nariz dos reguladores. Perfeito. Então, para a gente entender a queda, a gente precisa primeiro entender a ascensão. Quem era esse Daniel Vorcaro antes de tudo? A imagem pública era de um Midas do mercado. Nascido em Belo Horizonte, economista, ele controlava o Banco Master e ostentava um patrimônio assim inacreditável. Não era eram 3 jatos particulares. 3? Uma propriedade em Trancoso de 280 milhões de reais. Mansões, carros, a lista é longa. E essa imagem toda, ela não era só um resultado do sucesso, ela era a matéria-prima do negócio. Completamente. A ostentação era quase uma performance. Em 2023, teve a festa de 15 anos da filha dele, virou notícia. Ele contratou a Alok, Dennis DJ e até a dupla americana The Chainsmokers. Nossa! Mas o detalhe que para mim define o personagem é este. Para que os vizinhos não reclamassem do barulho, ele pagou a hospedagem de todo mundo num hotel de luxo no fim de semana. É um gesto que grita: dinheiro não é problema. E essa mensagem era exatamente o que ele precisava vender. Essa ostentação não é só vaidade, sabe? É uma ferramenta. Em finanças, muitas vezes, a percepção de sucesso é o produto. Ele não vendia só CDBs. Ele vendia a imagem de que era um gênio, que tudo que ele tocava virava ouro. As pessoas não investiam no Banco Master, investiam na festa da filha dele, no jato. É uma ótima perspectiva. Você está dizendo que o estilo de vida era o marketing principal do banco. Com certeza. Certo, a imagem era a isca. Mas e o anzol? Como a fraude funcionava por dentro para que 12 bilhões de reais simplesmente sumissem? A mecânica era engenhosa, mas no fundo se apoiava numa premissa muito antiga: a ganância. O primeiro passo era a atração de investidores. O Banco Master oferecia CDBs, que é tipo um empréstimo que a gente faz ao banco, só que com rendimentos, assim, fora da realidade. Tipo quanto? Falamos de até 130% do CDI, que é a taxa de referência do mercado. Peraí, só um instante. Para quem não é do mercado, 130% do CDI é como um restaurante vendendo filé mignon a preço de carne moída. Ou é desespero ou a carne não é filé mignon, certo? Exatamente, a primeira bandeira vermelha gigante piscando. Nenhum negócio legítimo consegue sustentar essa rentabilidade de forma consistente. E isso leva ao segundo passo: o que o banco fazia com esse dinheiro. Em vez de fazer empréstimos seguros, ele criava o que a investigação chama de carteiras de crédito falsas.
carteiras falsas. Isso. Na prática, o banco forjava empréstimos para empresas de fachada, com contratos e clientes que não existiam. O dinheiro captado era desviado para alimentar essa estrutura toda. Mas como uma operação desse tamanho, movimentando bilhões, passa despercebida? Onde estavam os auditores, o Banco Central? E aqui a gente entra no passo 3, que é o que transforma uma fraude grande num escândalo sistêmico. A participação de uma entidade externa. Nesse caso, o BRB, o Banco de Brasília, um banco público. Um banco público. Entre 2024 e 2025, o BRB comprou essas carteiras de crédito falsas do Banco Master. Ele transferiu para lá cerca de 16,7 bilhões de reais. Nossa Senhora. Ou seja, dinheiro de um banco público foi usado para comprar ativos que não valiam nada. Eram ficção. Peraí, isso pra mim é o que mais choca. Não é só um fraudador privado agindo sozinho. É um banco público com dinheiro público validando e financiando a fraude. A pergunta que fica é: como a diretoria inteira de um banco como o BRB não viu que estava comprando 16 bilhões em nada? Isso é incompetência ou algo pior? É a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 16 bilhões de reais. A investigação ainda está em curso, mas as duas hipóteses estão na mesa. A incompetência já seria, por si só, um escândalo de gestão. Mas a possibilidade de corrupção, de conivência, talvez com conexões políticas, é o que torna tudo mais grave. Não é à toa que o presidente do BRB na época, o Paulo Henrique Costa, foi afastado assim que o esquema estourou. Entendi. O que fica claro é uma falha catastrófica de due diligence, de verificação. Um banco público tem o dever de proteger seus recursos, e aqui ele fez o oposto. Ele injetou capital num castelo de cartas. E essa injeção de dinheiro do BRB deve ter dado ao Banco Master o fôlego e a aparência de legitimidade para continuar crescendo, né? Precisamente. E para completar a engenharia, temos o passo 4. Eles usaram uma empresa fantasma chamada Tirreno. Essa empresa vendia os créditos que não existiam para o Banco Master, que por sua vez revendia para o BRB. Uma triangulação. Um carrossel de documentos falsos. Era uma forma de simular liquidez e lavar o dinheiro dentro do próprio sistema. Era a lavagem de dinheiro institucionalizada. Uma máquina complexa de criar dinheiro falso. Então, em algum momento, essa máquina começou a falhar. Como é que a casa caiu? A desconfiança começou a surgir no Banco Central lá por 2024. O órgão notou uma série de irregularidades e inconsistências nos balanços e, claro, os CDBs com rendimentos que desafiavam a lógica. O Ministério Público Federal foi acionado e uma investigação sigilosa começou a correr. E qual foi o momento que virou o jogo? O ponto de não retorno. O ponto de virada definitivo foi em março de 2025. Numa manobra, assim, muito surpreendente, o BRB tentou comprar o Banco Master. Comprar para tentar abafar o caso. A suspeita é essa. Uma tentativa desesperada de absorver o problema, de esconder a fraude dentro de uma instituição maior antes que explodisse. Só que o Banco Central, que já estava com a investigação andando, agiu rápido e vetou a compra. Uau! Foi um sinal claro de que eles sabiam que tinha algo muito podre ali. E esse veto foi o tiro de largada para a corrida do Vorcaro contra o tempo. Sem dúvida. O veto do Banco Central foi o que impediu que a fraude fosse enterrada. A partir dali era questão de tempo e é o que provavelmente levou aos eventos dramáticos de novembro. Ele sentiu o cerco fechar. No dia 17 ele vai ao banco e de lá direto para Guarulhos, para o jato. O que ele não sabia era que a Operação Compliance Zero já estava em andamento. Estavam monitorando ele? Cada passo. Ele passou pelo raio-x e logo depois foi abordado, fim da linha. E as consequências foram imediatas. Com a prisão dele, outros executivos foram presos em sequência. O ex-CEO, o ex-sócio, o superintendente de tesouraria e, na maior ironia de todas, o Luiz Antônio Bull, que era o diretor de riscos e compliance. É mais que ironia, um sintoma, né? Quando a pessoa que deveria ser o freio do carro tá pisando no acelerador junto, significa que a empresa inteira foi desenhada para fraude. O departamento de compliance, que deveria garantir as regras, era parte da fachada. A raposa cuidando do galinheiro. Exato.
No mesmo dia, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco e o bloqueio de bens. O castelo de cartas desmoronou em horas. E quando parecia que a história não podia ficar mais grave, a investigação seguiu o dinheiro e achou uma conexão que vai muito além do colarinho branco. Sim, a toca do coelho era ainda mais funda. A investigação começou a apurar a origem do dinheiro de um fundo, o Galo Forte. Esse fundo injetou 200 milhões de reais na SAF do Atlético Mineiro, o clube de futebol. E o fundo era ligado diretamente ao Vorcaro. E a suspeita aqui é de uma gravidade extrema. A possibilidade de que o fundo estivesse sendo usado para lavar dinheiro do crime organizado, com possíveis ligações com o PCC. Exato. O esporte, com suas transações de valores altíssimos, compra e venda de jogadores, pode ser um vetor muito atraente para limpar dinheiro sujo. É importante ressaltar que a investigação está em andamento, né? O clube pode ser só uma vítima no meio disso tudo. Claro. Mas a simples suspeita já revela a dimensão e a audácia da rede que pode ter sido montada em torno do Banco Master. Ver como esse esquema se infiltrou num banco público e até, quem sabe, no futebol, faz a gente perceber como os investidores comuns podem ser vulneráveis. Então, vamos trazer essa discussão para a prática. O que isso significa para quem investe? Primeiro, para quem tinha dinheiro no Banco Master, o que acontece agora? Nesses casos, a primeira linha de defesa é o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ele funciona como um seguro. O FGC garante a devolução de até R$250 mil por CPF por instituição. Então, quem tinha até esse valor no Banco Master, em produtos cobertos como CDB, deve receber o dinheiro de volta. Mas pode demorar um pouco. Pode levar alguns meses, mas o valor é garantido. O grande problema é para quem tinha mais de R$250 mil. O valor que passa desse teto, a pessoa vira um credor na massa falida. E a chance de reaver esse excedente é, infelizmente, muito pequena. Isso reforça a importância de nunca concentrar tudo num lugar só. E para quem investe em outros bancos, principalmente os menores, quais são as lições, os sinais de alerta? Essa é a parte mais importante. Podemos listar 5 sinais bem claros. O primeiro e mais óbvio é a rentabilidade excessiva. Aquele CDB de 140%, 150% do CDI que a gente falou? Exato. Isso não é oportunidade, é risco. É sinal de que o banco está desesperado por dinheiro. Segundo, marketing muito agressivo. As ofertas por WhatsApp, influenciadores. Isso. Prometendo ganhos fáceis, ligações. Bancos sólidos não precisam disso. A reputação deles fala por si. Certo. Desconfiar de milagres. Qual o terceiro? Terceiro, falta de transparência. Tente achar os balanços financeiros do banco. Se a informação é confusa ou escondida, mau sinal. Quarto, o histórico do banco. É uma instituição muito nova, menos de 5 anos, o risco é maior. E quinto, uma simples pesquisa no Google. Jogue o nome do banco lá. Tem notícia negativa, investigação, intervenção do Banco Central. 10 minutos de pesquisa podem salvar anos de economia. E qual seria a regra de ouro para se proteger? A regra de ouro é a diversificação, que está ligada ao limite do FGC. Nunca, jamais coloque mais de R$250 mil num único banco, principalmente se for pequeno ou médio. É muito melhor ter um retorno um pouco menor em vários bancos grandes e sólidos do que concentrar todo o risco numa única promessa de ganhos altos. Resumindo as lições então. Primeira, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira. Segunda, o FGC é uma rede de segurança, mas tem um limite de 250 mil. Terceiro, diversificação é a principal ferramenta de proteção. Quarta, pesquisar sobre onde o dinheiro é colocado não é opcional, é obrigação. E quinta, talvez a mais chocante, nem instituições públicas estão imunes. É a síntese perfeita do caso. E para fechar, qual o status atual? O Vorkar continua preso na Polícia Federal. A defesa dele alega que a viagem a Malta não era fuga, mas uma tentativa de ir a Dubai para vender o banco. Uma versão difícil de acreditar, né? A Justiça Federal não comprou essa versão e manteve a prisão. E ele enfrenta uma lista de acusações: gestão fraudulenta, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a décadas. E no fim, acho que este caso nos força a questionar algo fundamental, sabe? O grande risco está só nessas ofertas, obviamente exageradas, como 130% do CDI,
Ou a verdadeira armadilha está na nossa própria tolerância ao risco quando buscamos só um pouquinho mais de retorno? A linha entre uma oportunidade atraente e um perigo iminente, ela é muito mais tênue do que a gente imagina. A vigilância sobre os próprios investimentos não é uma opção, é uma necessidade constante, porque no fim das contas, a responsabilidade final pelo nosso dinheiro será sempre nossa.